Saudações líricas, poéticas, enfáticas a você que nos acompanha, que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 57. Hoje trazendo um poema, mas antes de trazer esse poema de minha autoria, eu quero primeiramente pedir a você que está assistindo a esse vídeo, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, leve a mensagem desse canal a quem você quiser, a quem você achar que essa mensagem cabe, a quem você achar que vai se interessar pelo conteúdo do canal e nos dê essa força para que nós continuemos falando sobre poesia. Afinal de contas, falar sobre poesia é maravilhoso, falar sobre poesia abranda o coração, acalma o espírito, não é? E ajuda a distensionar o planeta. Afinal de contas, muitas vezes nós vivemos dias tão duros, tão ásperos, tão áridos, e contra essa dureza, contra essa aspereza, contra essa aridez, a poesia é, se não o melhor remédio, se não o melhor antídoto, não é? Um dos melhores remédios, um dos melhores antídotos. Carlos Drummond de Andrade, em um dos seus mais interessantes poemas, que se chama A Procura da Poesia, que eu não sei, agora não me ocorre se ele está em A Rosa do Povo, de 1945, ou em Sentimento do Mundo, de 1940. Mas está em um desses dois livros. E nesse poema, aliás, a primeira recomendação de Drummond é: não faça poesia sobre acontecimentos. Mas, em certos momentos, o próprio Drummond se contrariou, não é? Se contradisse, e creio que todos os poetas, em algum momento, contrariam ou contrariaram esta recomendação. Afinal de contas, existem acontecimentos que sensibilizam ainda mais a poesia. Existem acontecimentos que comovem ainda mais a poesia. A poesia já é algo sensível, a poesia já é algo comovido ou comovente por si só. Mas há acontecimentos que comovem, que sensibilizam, que emocionam ainda mais a poesia. O tema desse texto, que será lido no vídeo de hoje, é com certeza um desses acontecimentos. Nós já fizemos, ao longo da história desse canal, algumas efemérides. Só para ficar no ano de 2022, que foi o ano passado, nós fizemos a efeméride dos 175 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, de Castro Alves. Nós fizemos a efeméride dos 175 anos do nascimento de Castro Alves. Nós fizemos uma trilogia de vídeos que foi uma efeméride aos 120 anos do nascimento de Carlos Drummond de Andrade. Fizemos também um vídeo que foi uma efeméride pelos 100 anos do nascimento de José Craveirinha. E o que é exatamente uma efeméride? Remontando às origens etimológicas, primeiramente gregas e depois latinas da palavra efeméride, nós temos primeiramente efeméride como tudo aquilo que acontece em um dia. Efeméride vem do grego e quer dizer o que acontece ao longo de um dia, o que acontece em um dia. E vai para o latim como significado ou como sinônimo de diário. Então, uma efeméride em latim é um diário.
Em navegação e em astronomia, efeméride é uma tabela astronômica em que se registra em intervalos regulares a posição relativa de um astro. Mas no sentido que a gente conhece hoje, e no sentido que a gente vai empregar da palavra efeméride, efeméride quer dizer o seguinte: o acontecimento ou os acontecimentos importantes de um dia, ou ainda a comemoração ou a rememoração deste acontecimento ou destes acontecimentos. No caso desse poema, trata-se de uma rememoração e não de uma comemoração, porque não é um acontecimento a ser comemorado, mas a ser lembrado. E também, no caso desse poema, é um acontecimento recente. Nós não o estamos lendo exatamente na data do acontecimento. Esse poema que será lido hoje se chama O Beijo da Morte. É um poema escrito em homenagem às vítimas do incêndio na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse incêndio já completou, aliás, 10 anos, no dia 27 de janeiro de 2023, porque ele aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013. Esse poema foi escrito poucos dias depois do incêndio. Eu escrevi ainda sob a impressão, sob a comoção, sob a emoção causada por esse incêndio, por essa situação de 242 vidas ceifadas e tantas outras vidas marcadas por essa tragédia. É um poema triste por conta do evento que ele lembra, por conta da situação a que ele remete. É um poema marcado por certa repetição, lembrando, por exemplo, no meio do caminho do Drummond, não que eu seja um Drummond, eu estou longe disso, muito longe, lembrando poemas como Afinal, a Bala do Homem Mau, de José Craveirinha. É um poema marcado por essa repetição. E é um poema que foi escrito, o título dele foi inspirado justamente no nome da boate, não é? Que é Kiss. Então o poema ficou como O Beijo da Morte. E eu compartilho esse poema com vocês como uma forma de homenagear essas pessoas. As pessoas que morreram, as pessoas que sobreviveram. Não sei se em algum momento, se algum dia, uma delas chegará a assistir a esse vídeo. Mas é interessante dizer que houve um poeta que longe deles, que de bem longe deles, se compadeceu da dor que eles passaram e escreveu esse texto. Carlos Drummond dizia, como nós falamos aqui já, que não se pode fazer poemas sobre acontecimentos. Ele mesmo fez, e uma referência que eu tenho também fazia isso, que era Afonso Romano de Santana. Durante uma época, eu tive vontade de ter uma coluna em um jornal ou em algum lugar parecida com a coluna que o Afonso Romano de Santana tinha no Jornal do Brasil, principalmente nos anos 80. Ele publicava poemas, e esses poemas não ficavam na página de cultura. Eles muitas vezes entravam na página política. Tem um poema célebre dele que é sobre a atual vergonha de ser brasileiro, que é um poema que diz no seu início
Que vergonha, meu Deus, ser brasileiro, estar crucificado num cruzeiro, erguido num monte de corrupção. Antes nos matavam de porrada e choque nas celas da repressão, hoje nos matam de vergonha e fome, exibindo estatísticas na mão. O poema começava assim. Então, frequentemente, Afonso Romano de Santana publicava os seus poemas que refletiam sobre certos acontecimentos e apareciam em páginas destacadas no Jornal do Brasil, o célebre JB, que hoje já não existe mais. Uma época eu tinha essa vontade, a vontade de vez em quando assoma, de vez em quando aparece, mas dessa vontade também resultou esse poema, que graças a Deus permaneceu e hoje pode ser compartilhado com vocês. Então vamos a ele, chama-se O Beijo da Morte. O beijo da morte, o sol sangrou no sul. O beijo ardente da morte enrubesceu a madrugada, ceifando-lhe da face o viço juvenil. Eram centenas de auroras nascentes, eram centenas de sonhos recentes, mas veio o beijo ardente da morte e enrubesceu a madrugada. Ceifando-lhe do viço a face juvenil, fazendo ao sol sangrar o sul. Naquele domingo previsto azul, antes que o beijo ardente da morte enrubescesse a madrugada. Santa Maria, velai-lhes o sono. Santa Maria, remi-lhes as almas. Santa Maria, a dor não tem dono. Esse é o poema O Beijo da Morte, composto em homenagem às vítimas da Boate Kiss. Espero que essas palavras tenham sensibilizado todos vocês que assistiram a esse vídeo, como aquele acontecimento me sensibilizou. Nós, poetas, temos a função de enternecer os pensamentos. Nós, poetas, temos por função tocar as almas. Nós, poetas, temos por função abrir as consciências, fazendo com que os nossos leitores reflitam. Reflitam sobre si mesmos, reflitam sobre a sociedade, reflitam sobre o que se passa ao seu redor, reflitam sobre a infância, a adolescência, a vida, a fase adulta, a maturidade, reflitam sobre os conflitos internos, os conflitos externos, reflitam sobre as histórias das pessoas, reflitam. Olhem-se no espelho da alma e reflitam. Olhem-se no rio da consciência, nas águas da consciência e reflitam. É para isso que a gente, como poeta, está aqui. É para isso que a gente pega, no meu caso, a punção e a reglete, que são os instrumentos do braille, e escreve. No caso de vocês que enxergam, a caneta, o papel, ou o lápis e o papel, ou mesmo o teclado do computador, ou até o teclado do celular, né? Porque o celular também dá para se escrever, para se deixar registros que depois vão se transformar em poemas. Então é para isso que a gente está aqui. E eu espero, já que eu
disse isso, que eu tenha cumprido com esse poema pelo menos um pouco da missão que a poesia me confere. Porque sendo eu uma pessoa cega fisicamente, eu sou muito grato à poesia. Afinal de contas, a poesia me emprestou seus olhos, para que eu pudesse ver o mundo com eles, para que eu pudesse ver as pessoas com eles, para que eu pudesse ver as situações com eles. Então eu sou muito grato à poesia. Afinal de contas, ela me emprestou seus olhos. E me empresta sempre. Então, como não ser grato a ela? Haverá ao longo desse ano, neste nosso canal, outras efemérides. Vai ter efeméride do Craveirinha de novo, porque se no ano passado, 2022, completaram-se 100 anos do seu nascimento, esse ano, 2023, completam-se 20 anos do seu falecimento. Então vai ter bastante craveirinha. Também nós estamos pretendendo, em algum momento, falar sobre os 110 anos do nascimento de Vinícius de Moraes. Ou seja, muita coisa ainda virá no nosso canal. E eu espero, nós esperamos, poder contar com vocês. Com a presença, com a fidelidade, com a inscrição, com o compartilhamento, com as curtidas, os comentários, com vocês. É por vocês que esse canal existe. É para vocês que cada vídeo desses é feito. Voltaremos em breve e eu desde já agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês com a gente, através dos seus celulares, através dos seus computadores, das suas TVs, das suas Smart TVs, né? Em que vocês acompanham o YouTube, acompanham o canal Sala de Poesia. Muito obrigado a todos. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.